nós, como já falamos muito, já cantamos, já foi anunciado, já oramos sobre isso. Obrigado, Lucas. Vamos falar sobre a Reforma Protestante hoje. Vamos lembrar ou perceber pela primeira vez o que é isto. Não é? O que é isto da Reforma? Porque é que nós estamos aqui neste lugar, neste edifício que era um antigo armazém e não estamos num templo católico romano? Não é? Porquê? Porque é que nós estamos aqui e não noutro sítio? É importante percebermos porquê. Não é? E a Reforma Protestante foi um acontecimento, foi mais do que acontecimento, foi um movimento. Foi um movimento político, um movimento religioso, teve a ver com questões religiosas, mas que se traduziu em muitas mudanças políticas na Europa, no século XVI, em 1517. E estamos hoje a celebrar, hoje é dia 31 de outubro, de facto que normalmente se celebra este acontecimento. Nós estamos a celebrá-lo hoje, que é o domingo mais próximo. E o nome mais conhecido da Reforma, o reformador mais conhecido é quem? Obrigado. Quem? Martinho Lutero, não é? Martinho Lutero. É o nome mais conhecido da Reforma, mas, além de Lutero, houve muitas outras pessoas. Muitos outros cristãos, na altura, tiveram um papel muito importante. A Reforma começou bem antes de Lutero, aliás, com John Wycliffe, no século XIV, um teólogo inglês. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. E isso custou-lhe a vida, essa tradução da Bíblia. Custou-lhe a vida, foi preso e depois morto. E Jan Hus, um teólogo da República Checa, falou contra a corrupção da Igreja e foi queimado na fogueira por causa disso. E isto, estamos a falar do século XIV e XV. Lutero viveu no século XV, mas foi no século XVI que se afirmou como alguém inconformado com aquilo que estava a acontecer na Igreja. E a lenda diz, ou a história diz, que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da sua igreja em Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra as indulgências. Nesse documento, ele fez 95 pontos a atacar a prática da Igreja Católica Romana de vender indulgências para absolver as pessoas do pecado. Vamos já perceber o que é isto, mas uma coisa importante que temos que dizer é que Lutero, ele nunca quis deixar a Igreja. Ele queria reformar a Igreja. Ele nunca quis deixar de ser católico, romano. Ele queria que a Igreja se reformasse e que abandonasse as mentiras, que abandonasse a corrupção, que voltasse ao verdadeiro Evangelho. E então é muito importante nós percebermos isto. Pensamos nisto. Nós celebramos este movimento porque trouxe verdade ao domínio da mentira na Europa, mas também é com tristeza que pensamos nisto, porque a Igreja não quis mudar, a Igreja não se quis reformar. A Igreja expulsou Lutero, excomungou Lutero e os outros que estavam na mesma luta que ele. E isso é triste. Não é? Nós não somos católicos romanos, mas gostávamos de estar unidos numa só Igreja. Nós gostávamos que a Igreja fosse uma só. Certo? Não gostamos de estar divididos. Gostávamos que a Igreja fosse uma só. Então é com tristeza também que pensamos neste dia e que vivemos este dia e este período. Mas nós não podemos estar unidos. E há razões para isso. É importante sabermos quais são essas razões. Porque senão às tantas nós nem sabemos o que é que andamos bem aqui a fazer. Não é? O que é que são... Vamos aqui ao ponto central da discórdia. Okay? Começou esta discórdia. As indulgências. O que é que são as indulgências? A pergunta é o que são e não o que eram.
porque a prática das indulgências continua até hoje. Não mudou nada. Aquilo que motivou Lutero a dar início a este movimento continua hoje, não mudou. Então, se havia motivos para exigir uma reforma naquela altura, continua a haver motivos para exigir essa reforma hoje, porque a prática é a mesma. Vamos ouvir alguém que sabe explicar melhor do que eu, porventura, aquilo que são as indulgências. Vamos ouvir aqui este comando deve estar com pouca pilha. Vamos ouvir aqui o Padre Leonardo. Está aí o vídeo prontinho? Está aí nos vídeos do próprio Isentro. Nosso Senhor deu as chaves do reino dos céus a Pedro. Então a igreja, usando desse poder das chaves, nos concede um negócio chamado indulgência. O que é indulgência? É o perdão das penas temporais devidas do nosso pecado, devidas por causa do nosso pecado. Isso que eu acabei de explicar, né? Falei muita coisa. Então, a igreja encurta isso, nos dá um presente através de pequenas obras, e algumas obras. Poderia fazer muitas obras e Deus ia ir me curando através dessas obras durante minha vida toda. Mas quando eu faço uma obra que tem uma bênção da igreja chamada indulgência, chamamos obra indulgenciada, então esta cura ela é acelerada. Então existem dois tipos de indulgência hoje em dia. A indulgência parcial, onde essas penas devidas pelos meus pecados, já perdoados, mas as consequências do pecado, as consequências temporais, a indulgência parcial perdoa parte delas. Que parte? Só Deus vai saber, só Deus pode julgar o meu amor, o meu sacrifício, a minha sinceridade. Existe também a indulgência plenária. Então, algumas obras, em alguns dias do ano, em alguns momentos, a igreja concede indulgência plenária, ou seja, é o perdão total das penas temporais devidas ao meu pecado. Padre, se eu não recebo indulgências, ou se eu não faço sacrifícios, se eu não faço orações, se eu não me santifico na vida, eu vou para o inferno? Não, se você está arrependido, confessou e Deus lhe perdoou pela confissão ou pela contrição perfeita, são as duas formas, mas ainda restam as consequências do pecado que você não conseguiu apagar pela penitência nesta vida, pela oração e pela esmola, pelo sacrifício, pela caridade nesta vida, então você vai terminar esta cura num local chamado purgatório. Ok, então... Nosso Senhor deu as chaves do reino dos céus. Isto não está a colaborar. Deixa. Não, desculpe, não mexa. Não estás a mexer? Tecnologia não está a colaborar. Então, isto são as indulgências. Ouvimos a explicação. Não sei se deu para entender a explicação. Porque é que as indulgências indignaram Lutero ao ponto de ele ter sido forçado, Lutero e outras pessoas, mas Lutero em particular, isto foi o que o indignou. Porque é que ele foi obrigado a iniciar este movimento? Vamos ver 5 erros que estão na base das indulgências. Lutero pegou nesta prática, foi ver o que é que estava na base desta prática e viu 5 erros que estão na base desta prática e que era preciso, em relação aos quais era preciso repor a verdade. O primeiro é que a Igreja aparece como a proprietária da graça. Para a Igreja Católica Romana, a Igreja é que dispensa a graça de Deus, consoante quer dispensar. É como se a Igreja tivesse um tesouro à porta fechada, um tesouro da graça, e fosse dispensando alguma coisa desse tesouro, vai lá dentro, fecha a porta, dispensa. São as indulgências, não é? São possibilidades que a Igreja abre da pessoa fazer obras que lhe vão descontar tempo naquele lugar que se chama purgatório e que não aparece em lado nenhum na Bíblia. Não é? É uma dedução, não é? É uma invenção, de facto, não é? Como vamos ver. Nenhuma igreja, nenhuma instituição tem autoridade para impedir alguém de receber a graça de Deus. A graça de Deus está aberta. O caminho já foi aberto.
A Bíblia diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos, nós não temos mais nada para ser purificado. Não é preciso ou fazer uma obra, uma indulgência que o Papa Francisco tornou possível no ano da misericórdia, que eu penso que foi no ano 2017, ou ano do jubileu, 2017 ou 2018. Era quem passasse pela porta da Basílica de São Pedro em Roma, era só passar pela porta e tinha uma indulgência plenária. Uma indulgência total. Não é? Ou seja, todas as penas temporais deixadas pelo pecado, não é? O pecado é perdoado, mas depois ficam os resquícios. Não é? As penas temporais, ficam os resquícios. E esses resquícios é preciso apagar por meio das indulgências. E o que o Papa Francisco disse é que quem passar pela porta fica limpinho, sem resquício nenhum. Depois, claro, com a continuidade da vida, as coisas vão acumulando outra vez. Não é? Então é sempre preciso mais indulgências. É sempre preciso a Igreja dispensar mais um bocadinho de graça. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Não é? O caminho para Deus e para o perdão de Deus e para a purificação não pode ser barrado por nenhuma entidade humana. Ninguém tem autoridade para dizer o teu pecado não está perdoado se ele for confessado a Deus. Ninguém tem autoridade para isso. Se ele for confessado com sinceridade a Deus. E é o que diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É claro. Não é? Esse caminho está aberto para toda a gente. Jesus, ele é esse caminho que está aberto para toda a gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Cristo. Mas mesmo que a Igreja tivesse autoridade para impedir alguém, Martinho Lutero fez uma pergunta muito interessante. Se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que não o faz por amor? Porquê é que é preciso estar a dispensar aos bocadinhos? É abrir a porta e deixar a graça sair. Mas não é esta a atitude. Porquê? Porquê é que é preciso exigir às pessoas que façam isto ou aquilo, que deem uma esmola, que passem por uma porta, que façam uma penitência? Porquê é que é preciso exigir isso às pessoas? Porquê? Porquê é que não se pode libertar logo as pessoas de todas as suas impurezas? Mas claro que não é ao Papa nem é à Igreja que cabe regular a quantidade de graça que as pessoas recebem. Quando nós temos Cristo, toda a graça é nossa. Ele é o caminho e o caminho está aberto. O caminho está aberto. Isto só nos ensina esta ideia de que nós podemos trocar obras por graça. Só nos ensina que nós podemos merecer alguma coisa. Se eu fizer o suficiente, eu vou merecer mais purificação. Eu vou ficar isento de mais tempo no purgatório. Isto ensina-nos que a salvação é um negócio. Que a vida de santificação é um negócio. Que eu dou e recebo. Faço uma troca com Deus. Eu passo por uma porta e fico limpinho. Isto de facto, é superstição. Passar por uma porta é nada. Nada. O que conta é o coração. Porque Deus olha para o coração e não para o exterior. Então, a salvação é de graça. A purificação dos pecados também é de graça. São-nos dadas por Deus só pela graça. Só pela graça. Como diz em Efésios, é pela graça, Efésios 2:8, é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz mais, eu fiz menos, não vem das obras, é pela graça. Este versículo é chave. E vale a pena decorar esta passagem. E como é que nós então temos acesso à graça? Qual é o acesso que nós temos à graça? Não é por esmolas, não é por peregrinações, não é por passar em portas. Qual é o acesso que nós temos? A fé. Mediante a fé. A fé não é nenhum
não é nenhuma ação, a fé não é nenhuma moeda de troca. A fé é uma mão estendida, é uma mão de mendigo estendida, a dizer eu preciso, eu estou desesperado. A fé é um coração aberto. A fé não é nenhuma obra. A fé é só assumir a minha necessidade. Isso é a fé. E confiar que há alguém que pode suprir essa necessidade. E esse foi o segundo erro. Porque a prática das indulgências leva as pessoas a colocar a fé em quem pode dar. Se é a igreja que pode dar, então a minha fé vai ser colocada em quem? Na igreja que pode dar. Ou pelo menos vai estar dividida, não é? Entre quem administra e quem dá. Não é? Entre quem administra, que é a igreja, e quem dá, que é Deus. A minha fé vai estar dividida. E de facto, uma das coisas que a Igreja Católica Romana diz às pessoas para pedirem à Igreja é fé. A pessoa pede fé à Igreja. A Igreja administra também isso. Então, não é a Igreja que nos tem que dar ou bloquear o acesso à graça. A nossa fé não é para colocar na Igreja. A nossa fé é para colocar em Cristo. É nele. Então a pergunta que temos de fazer é: onde é que está a nossa fé? Atenção, nós não somos católicos romanos, mas muitas vezes temos o mesmo espírito. Muito facilmente colocamos a nossa fé noutras coisas que não Deus. Nós temos que estar muito atentos a onde é que estamos a colocar a nossa fé. Porque muitas vezes nós padecemos da mesma tendência. Não é? Colocamos a nossa fé muito facilmente em pessoas. Colocamos a nossa fé muito facilmente. Estávamos nesta semana na formação do colóquio, um grupo de pessoas nas manhãs, os irmãos também foram lá à noite, e estávamos a ouvir falar de idolatria, da facilidade com que nós colocamos a nossa fé em pessoas, particularmente líderes. Não é? Estávamos a falar disso, dos pastores, que muitas vezes as igrejas acham que o pastor está a Deus e logo a seguir vem o pastor e depois vem o resto da multidão. Isso é uma concepção muito católica romana, do sacerdote que está mais perto de Deus, do religioso que tem um acesso especial. Não, somos todos feitos da mesma massa. A nossa fé não pode estar colocada em pessoas, porque as pessoas vão nos desiludir. Não é? As pessoas vão nos desiludir. E então nós temos que colocar a nossa fé em Deus. E embora confiemos em pessoas, claro que nós confiamos em pessoas também, mas a nossa confiança total, a nossa fé só pode ser colocada de uma forma total em Deus, porque Ele é o único que é perfeito e Ele é o único que tem aquilo que nós precisamos. A sua graça, o seu amor, todas as bênçãos que dele recebemos, e é isso depois que nos faz também ter comunhão uns com os outros e viver relacionamentos de qualidade uns com os outros e saber e não pôr as nossas expectativas de uma forma doentia em pessoas que não são Deus, e às vezes queremos que as pessoas sejam Deus e elas não são. Então a nossa fé só tem que ser colocada em Deus, é só pela fé. O Marcos estava a falar das ações e estava a pedir graça de Deus para as nossas ações. As nossas ações também são graça de Deus. Até as nossas próprias ações, não é só a salvação, é as ações. E Efésios 2:10, a continuação daquela passagem que lemos, diz-nos isso. Somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para nós. Então, nós somos salvos pela graça e pela sua graça nós vivemos na prática das boas obras, que Ele já preparou para nós. As nossas boas obras foram preparadas por Deus para nós, pela sua graça. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Vivermos nelas. Vivermos na prática das boas obras. O que nós temos que fazer é viver. Não é? Outra tradução diz andar. Andar na prática das boas obras. Andarmos nelas. Nós temos que andar. Não podemos ficar parados. Temos que andar. Mas saber que é de Deus que vêm as nossas ações. Então,
Não são as nossas boas obras que nos dão acesso a Deus. Nós temos acesso pela fé e depois andamos. Não é andar para receber, é andar porque já recebemos. É claro isto. Não é fazer para então ser. É fazer porque nós já somos. E é muito importante isto. Porque senão nós vamos estar a cair no erro das indulgências. Vamos andar a querer fazer para então conseguirmos ser. E isso é uma vida de legalismo, é uma vida religiosa, é uma vida de fariseu. De tentar alcançar coisas de Deus através de coisas boas que nós fazemos. Para então ver se depois a balança se pesa mais para o lado das boas obras e ganhamos a salvação. Mas não é isso, não é essa a ideia. Nós não podemos tentar comprar a graça de Deus. A fé é o único meio. É o único meio. E quando nós pensamos nisto, quando nós pensamos que a salvação é de graça e as boas obras também são preparadas por Deus, quando nós fazemos alguma coisa de bom, a glória vai para quem? Vai para quem? Para Deus. Se é Ele que nos dá a salvação, se é Ele que nos prepara as boas obras para nós andarmos só nelas, de quem é a glória? É só dele. E esse é o terceiro erro das indulgências. É que quando é a igreja a administrar e a dar, quando nós recebemos da igreja, então a glória, em vez de ir para Deus, vai facilmente para quem? Para a igreja e para as pessoas na igreja que nos administram. E é por isso que nós vemos aquilo que vemos, não é? Com pessoas falíveis, com adoração e veneração a pessoas, ou mortas ou vivas. Vemos isso muito na nossa cultura, e na nossa cultura católica romana, e vemos isso. E cuidado, para não vermos isso também aqui no nosso meio. Porque depois, quando são as pessoas, o nosso foco, a glória é para as pessoas. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, esta ideia de que há tesouros de indulgência, que a igreja é tão benevolente que às vezes dispensa um bocadinho. Isto retira glória a Deus. A gratidão é para a igreja, em vez de ser para Deus, que é o único que dá e que administra. Ele chama-nos para sermos meios de graça, mas é só para mostrarmos que o caminho está aberto. É só para mostrarmos que o caminho está aberto, é só dizer está aberto. O caminho está aberto, não é para nos pormos nós aqui e dizermos tens que passar por mim para entrar. Não, esse papel não é nosso. Esse papel não é nosso. O nosso papel é só dizer, está aqui, está aberto. Deus já abriu, Jesus abriu o caminho. Passa à vontade, é de graça, é para todos. Esse é o nosso papel. A glória é para Deus. Como nós vemos na palavra, Paulo recebeu de Deus esta exortação. Paulo recebeu isto de Deus. Foi Deus a falar com Paulo. Deus disse assim a Paulo, basta que tenhas a minha graça. Pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas, disse Paulo, para que a força de Cristo desça sobre mim. O que nós temos é que diminuir, não é exacerbar o nosso papel, é diminuir o nosso papel, que é para Deus poder ter todo o protagonismo. Quando nós... Isto acontece no mundo evangélico também. Quando nós temos grandes templos... Eu não tenho nada contra grandes edifícios, não é? Mas é preciso ter muito cuidado. Porque nós facilmente pomos os olhos, nós dirigimos o olhar das pessoas ou para os templos, ou para os pregadores, ou para este, ou para aquele. As celebridades, o brilho, o glamour. Muito cuidado. A igreja tem de ter muito cuidado com isso. Porque a Igreja Católica Romana tem as suas catedrais e o mundo evangélico tem as suas catedrais também.
tem as suas celebridades. A Igreja Católica Romana tem o Papa, muitas igrejas têm as suas celebridades. No mundo das redes sociais, atenção, eu não estou a condenar ninguém, porque nós todos podemos sofrer do mesmo. Temos é que vigiar para, pela graça de Deus, não cairmos nesse registro. Então, a igreja é para dar glória a Deus. Como diz Paulo, o próprio Paulo, como dizem as Escrituras, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós temos de estar sempre a examinar-nos a nós mesmos, porque nós vamos tirar glória a Deus. Nós vamos fazer isso. É automático. A igreja vai fazer isso. Automaticamente. O que é que nós precisamos? De estar sempre em reforma. Não há nenhuma igreja que já esteja 100% reformada. Todos nós estamos em reforma. Até chegarmos à plenitude de Cristo. Nós estamos sempre a caminhar em reforma. E precisamos estar sempre a examinar, sempre a pensar naquilo que fazemos. Porquê é que fazemos? Porquê é que dizemos aquilo que dizemos? Sempre nesse processo saudável, não é? Não é obcecado estar sempre a pensar nos pormenores e depois estamos sempre a discutir o sexo dos anjos. Isso também é um perigo que acontece. Não é? Mas de uma forma saudável, nós irmos reciclando o porquê é que fazemos, qual é as nossas motivações, quais são as nossas intenções. Vamos à palavra, como o Marcos estava a dizer, precisamos estar sempre a lembrar da palavra, que é para examinarmos a nossa vida e permitirmos ao Espírito de Deus que examine a nossa vida. Então a reforma é necessária. Sempre foi, sempre será. E nós precisamos de estar sempre em reforma. Como é que nós nos podemos orientar relativamente ao que devemos reformar? O que é que nos orienta? A palavra de Deus. Este foi o quarto erro. É o desvio da palavra. Quando nós perdemos a palavra, ou quando nós colocamos a palavra no mesmo nível, quando nós dizemos, não, a palavra saiu da igreja. Quem é que escreveu a palavra? Quem é que escreveu o Novo Testamento? Melhor dizer assim. Foram os apóstolos. De onde é que eram os apóstolos? Da igreja. Então de quem é a palavra? É da igreja. Este é o raciocínio. Este é o raciocínio da Igreja Católica Romana. Se a palavra saiu da igreja, então a igreja é superior à palavra. Então a igreja pode acrescentar à palavra. É por isso que nós vemos tudo aquilo que vemos. Porque acrescenta-se à palavra. A ideia de que eu sou o detentor da palavra. Quando, obviamente, isso é um erro, não é? Porque a palavra foi-nos dada. A palavra é recebida. A palavra não é produzida pela igreja. A palavra é recebida pela igreja. E isso, o que nos livra desse erro é o Velho Testamento. De onde é que veio o Velho Testamento? A igreja recebeu o Velho Testamento. E o Novo Testamento vem do Velho Testamento. Então de onde é que vem a palavra? A igreja recebe a palavra. A igreja não é detentora da palavra. A igreja não é administradora da palavra. A igreja não é reguladora da palavra. Não, a palavra é que é reguladora da igreja. Porque Deus já se começou a revelar milénios antes de Jesus vir e instituir a sua igreja. Então, vamos pôr as coisas na ordem certa. E Lutero disse isso mesmo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. É aqui que nós temos de estar, irmãos. É aqui que nós temos de estar, a nossa consciência cativa da palavra. A palavra é que nos deve regular, não somos nós que devemos regular a palavra. A palavra de Deus impõe-se à nossa vida, não somos nós que impomos a nossa vida à palavra. Submetemos-nos à palavra. Cuidado. Nós temos que analisar a palavra com muito temor. E não é selecionar um versículo ou dois e dizer já está aqui a prova. Não, nós temos que olhar para a palavra como um todo. Porque se nós andarmos a selecionar aqui e ali, facilmente a gente inventa.
não é? Por exemplo, sabem que a palavra diz que Deus não existe. A palavra diz isso, Deus não existe. Sabiam disso? A palavra diz que Deus não existe. Só que antes diz o tolo no seu coração. Deus não existe. Então cuidado com a descontextualização. Não é? Cuidado com a descontextualização. Vamos olhar para a palavra como um todo e a palavra é a nossa fonte de autoridade. Só as Escrituras é a nossa fonte suprema de autoridade. Nós olhamos para várias outras coisas. Ouvimos muita coisa. Nós ouvimos as pessoas. Nós olhamos para a criação de Deus e a Bíblia diz que Deus se revela através da criação. Os seus atributos invisíveis são claramente percebidos através das suas obras na criação. Isso também revela Deus. Também ouvimos pessoas. Um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, ele dizia: toda a verdade é a verdade de Deus. Então tudo o que é verdade de Deus. Quando nós lemos a ciência, aquilo que é verdade na ciência é verdade de Deus. Então, mas para que é que serve a palavra? É o crivo. É para nós percebermos o que é que realmente é e o que é que não é. Porque senão a gente vamos patinar, vamos andar às apalpadelas. Onde é que está a verdade? Um diz isto, outro diz aquilo, é como os papas e os concílios. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Mas afinal, onde é que está a verdade? Na escola, né? Os estudantes aqui, quando ouvem os professores, um diz uma coisa, outro diz outra. Onde é que está a verdade? A Bíblia diz uma coisa, o professor diz outra. Onde é que está a verdade? Está na palavra, as Escrituras. Só as Escrituras é a nossa fonte de autoridade. Então, estou mesmo a terminar. O que é ser protestante? O que é ser protestante? Ser protestante, basicamente, é ter as Escrituras como autoridade suprema. Quando nós temos as Escrituras como autoridade suprema, nós vamos ficar livres dos erros. Onde cometemos erros é onde a Escritura não é a nossa autoridade suprema. É aí que está o erro. Então, ser protestante é protestar isto. É a palavra, não são os homens, não é a autoridade A, B ou C. É a palavra de Deus. Paulo não estava com meias palavras. Gálatas 1, versículo 8, diz: seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, ainda que fôssemos nós próprios ou um anjo do céu. Não há meias palavras aqui. Seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, ainda que fôssemos nós próprios ou um anjo do céu. Onde é que está o evangelho? Na palavra. E é lá que nós temos de ir. Nem que seja um anjo a dizer alguma coisa. Nem que seja o maior, o religioso mais importante da terra. A palavra é que tem primazia. Só há um evangelho. E o evangelho é Cristo. E este foi o quinto erro. Tirar Cristo e o evangelho do centro. Irmãos, isto de estarmos a falar de protestantismo, catolicismo, isto não é aqui para nós nos sentirmos, nós é que temos razão, nós é que somos superiores, os outros são os miseráveis. Isto não é para decidir quem tem razão. Também no fim há quem esteja... no fim há erro e há verdade. Há mentira e há verdade. Mas a essência das coisas é que as mentiras matam, destroem, cegam. A verdade liberta. Isso é que é a cena toda. Né? A verdade liberta e as pessoas sem a verdade estão presas, aprisionadas, cegas. Isto não é uma discussão intelectual para ver quem tem razão. Isto é uma questão de vida ou morte. E há pessoas mortas à nossa volta. Quem não conhece o Evangelho e não foi transformado por ele, está morto. Isso tem que apertar o nosso coração. É uma responsabilidade que nós temos, dizer a verdade. Isto tem que nos afligir, tem que nos pesar, porque há tragédia a acontecer à nossa volta.
e muitas vezes muito perto de nós. Só não há salvação em nenhum outro. Essa é que é. É que não há salvação em nenhum outro. Quem não tem Cristo não tem salvação. Em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Só há salvação em Cristo. O que nós estamos a fazer ao apontar para Cristo e só Cristo é mostrar onde é que há salvação. E nós temos essa responsabilidade. Deus vai nos chamar à responsabilidade se estamos a anunciar a salvação em Cristo. Estamos a anunciar a salvação em Cristo. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade, não é uma opção. Isto é crucial. Isto é crucial. Só Cristo. Só Cristo. Só em Cristo. Tudo, quando nós queremos acrescentar alguma coisa àquilo que já é perfeito, o que é que nós vamos fazer? Vamos estragar. Aquilo que já é perfeito não precisa de mais nada. Quando nós acrescentamos, nós não estamos só a adicionar mais uma coisa. Não, nós estamos a estragar aquilo que é perfeito. Então nós temos que manter o centro das coisas puro. Puro, só Cristo. Só com Cristo. Porque Ele já é perfeito e tudo o que a gente mete lá para tentar melhorar o que é perfeito vai ser para estragar. Vai ser para envenenar. Então é Cristo. Estes 5 erros foram denunciados e nasceram estas 5 solas. Não são solas de sapato. Sola é latim para somente. Não é? E são estes 5 somentes que nasceram da Reforma e que nós valorizamos como cristãos, crentes em Jesus, o Jesus da Bíblia, e que temos que manter sempre no nosso foco. Somente a graça, a salvação é pela graça, só pode ser recebida pela fé, não são boas obras que nos compram a salvação. No fim, só Deus recebe glória porque tudo vem dele. Só a Escritura nos mostra exatamente como é que as coisas são, somente pela graça, somente pela fé, somente a Deus glória. Vem das Escrituras, do nosso conhecimento das Escrituras, e somente Cristo que é revelado pelas Escrituras. Só nele há salvação. Então, irmãos, vamos renovar o nosso entendimento e vamos renovar também a nossa consciência do nosso chamado, que é anunciar todas estas coisas. E as pessoas à nossa volta precisam muito deste anúncio. Pelas nossas palavras e pela nossa vida também. Não é? Aliás, começa aí. Se Cristo não for o centro da nossa vida, o nosso anúncio vai cair em saco roto. O nosso anúncio não vai ter efeito. Então vamos orar para que Deus nos centre em Cristo, somente nele,